Fala pessoal, vocês sabiam que diversas instituições federais, municipais, estaduais, como por exemplo universidades e centros de pesquisa, têm contratos de acesso à nuvem com empresas dos Estados Unidos e às vezes essas empresas renegociam os termos para fazer meio que uma extorsão dessas instituições que agora precisam desse espaço, já têm seus dados lá armazenados e não podem perder acesso a eles? Então, hoje nós vamos contar a história de como a Fiocruz perdeu acesso a 98% do espaço que ela tinha contratado com a nuvem da Microsoft. E isso é uma situação que está acontecendo agora com a Fiocruz, mas é uma realidade em diversas outras universidades e institutos de pesquisa. Então nós somos o canal Tecnologia e Classe e vamos explorar um pouco essa questão. Queria agradecer muito a Bebel Ecologia, que fez a maioria desse roteiro. É um roteiro que está muito legal e é uma situação extremamente importante, então vamos lá para o vídeo, deixem um like, se inscrevam, o roteiro vai estar no comentário fixado. Vamos nessa. Vocês devem lembrar da Fiocruz, mas quem não lembra, né? É a Fundação Oswaldo Cruz. Foi especialmente relevante, muito falada durante a pandemia. É uma instituição brasileira da área de saúde. Deixei o site deles aqui. A Fiocruz, ela tem editora própria, ela tem instituições de ensino, ela tem laboratórios de pesquisa, ela faz estatísticas da área de saúde, ela combate os agrotóxicos e geralmente eles estão batendo muito no agro, tá? Com uma grande frequência com a pesquisa deles, batendo como com a verdade, né, pessoal? E é muito importante na história do Brasil. É um dos únicos laboratórios de vacinas para humanos que a gente tem no país, porque de vacina para boi a gente tem mais de 30, tá, fábricas no Brasil. O volume de material que eles geram digital era armazenado num espaço, né, que tem esse contrato que a gente está falando para vocês de 30 petabytes. Eles tinham esse contrato com a Microsoft para acessar esse tanto de armazenamento para o SharePoint deles, para o OneDrive e para os e-mails. O contrato que a Fiocruz tinha assinado em 2024 é com uma empresa que se chama Bra Software e o valor era de 8,6 milhões de reais ao ano. Desses, né, milhões, 4,7 eram de licenças e serviços de educação da Microsoft, que daí são todo esse pacote aí que tem, provavelmente tem Office, OneDrive, e-mail, essas coisas. Só que no próprio ano de 2024 já começou a mudar as regras desses contratos, provavelmente na alçada, né, de ter entrado o Trump lá e daí eles ficarem mais confortáveis de mostrar as garrinhas, eles decidiram mudar, né, o preço desses contratos. E aí, no ano passado, esse valor ele já foi reajustado para 11,6 milhões, né, de 8,6 milhões de reais para 11,6 milhões. A reportagem aqui que a gente está trazendo do Núcleo de Jornalismo levanta que em 2024, o núcleo de tecnologia da Fiocruz já estava preocupado com a dependência que eles tinham desses softwares e a urgência de fazer essas renovações contratuais nesse preço. Mas, em resumo, com essa mudança de preço e esse aumento, né, enorme do preço, o armazenamento deles foi de 30 petabytes para 730 terabytes, que é uma redução de 98% do valor que eles tinham. E se vocês acham que isso está acontecendo só com a Fiocruz, ela não é a única. Eu tenho certeza que em todos os lugares do Brasil, vocês que conhecem as instituições de ensino, as instituições, principalmente universidades federais, vocês devem saber que muitas delas têm contratos com as empresas que a gente chama das GAFAM, que é Google, Amazon, Facebook e Microsoft. Por exemplo, as universidades federais do Ceará, a Rural de Pernambuco, a do Paraná, todas tiveram problemas com esses contratos da Microsoft e contratos do Google também. Eu trouxe aqui os artigos para vocês darem uma olhada. Além das secretarias de educação, as SEDUCs de São Paulo e Goiás. E tem um site que se chama Observatório da Educação Vigiada, que tem alguns estudos e alguns levantamentos de dados sobre isso, tá? Eles mapeiam a dependência, né, que o setor de educação universitária e de pesquisa na América Latina tem dessas Big Techs. E nesse levantamento que eles fizeram, mais específico, mostra que 80% das universidades brasileiras dependem do armazenamento do Google ou da Microsoft. Então, basicamente, de 145 instituições que eles levantaram aqui, 103 delas têm e-mail do Google, 11 tem e-mail da Microsoft e 30 tem outros, que daí pode ser um sistema próprio, mas também pode ser contratado de outra empresa. Já no ensino básico, a gente tem 50% das instituições que têm dependência nessas empresas que são Big Techs dos Estados Unidos. E tudo isso é mais um reflexo de uma falta de estratégia de soberania digital. No ano passado, o Outras Palavras publicou um texto sobre como a Serpro está dependendo de parceria com essas Big Techs estrangeiras para construir a tal da nuvem soberana. Vou deixar o texto aqui para vocês, mas nós temos um vídeo no canal também que fala de uma partezinha desse grande esquema, tá, pessoal? Que é basicamente assim, a gente contrata infraestrutura dessas Big Techs dos Estados Unidos
por meio de empresas brasileiras e, nesse caso, a própria Serpro, né? A Serpro gera um projeto que eles chamam da nuvem Serpro e daí essa nuvem subcontrata serviços de Big Techs lá de fora e revende ele para universidades, centros de pesquisa e instituições aqui no Brasil. Isso é extremamente problemático, a gente explora isso mais no vídeo aqui. E algo que seria muito interessante se tivesse jornalismo investigativo que pudesse dar uma olhada nisso, né? Alguém que quisesse investigar mais a fundo, é a questão da porta giratória de todas essas instituições que a gente tem, pessoas que trabalham nessas instituições e depois elas vão trabalhar em empresas Big Techs lá de fora e daí misteriosamente se fecham contratos, né? As pessoas contratam produtos dessas empresas para vender eles de volta para nossas instituições públicas aqui, né? A questão da porta giratória é uma forma muito comum de corrupção, é algo que deveria se prestar atenção nessa questão aqui. Então, basicamente, a situação que a Fiocruz está passando agora é uma situação que está se passando muitas outras instituições públicas no Brasil. Todos os dados de pesquisa, se vocês pensarem sobre o agro que a gente tem, sobre a incidência de doenças, tudo isso estava nas mãos de empresas privadas dos Estados Unidos, né? Ainda está, porque eles têm, se eles quiserem, acesso a esses dados, estão nos servidores deles. E agora, até as próprias bases nacionais de dados, que deveriam ser dados soberanos, dados que a gente tem acesso, também estão indo nesse caminho, estão ficando hospedadas num lugar longe da gente, sob a jurisdição de outro país. Porque isso que acontece aqui é um projeto de cercamento do capital monopolista, dessas Big Techs. A Google e a Microsoft, se vocês não estão ligados, eles oferecem as ferramentas a um custo mais baixo no início. Na pandemia, por exemplo, até oferecendo de graça por um tempo os serviços. E uma vez que a gente se vê dependente disso, e só quem tem aquele caminhão de e-mail, caminhão de arquivo guardado em alguma nuvem do Google, da Microsoft, sabe qual é o desespero quando ele pega e diz assim, ó, você passou, né, 5 GB do seu espaço, pague agora ou você não pode mexer na sua conta, ou você vai ter seus dados deletados. Isso é uma coisa que faz eles terem um controle do fluxo de dados do nosso país, do fluxo de pesquisa, do fluxo de produção de conhecimento, mas também, né, se eles quiserem nos extorquir de uma maneira bem mafiosa, dos preços disso. E esse é um ponto bem específico onde caberia uma estratégia do governo fazer com que houvesse uma disseminação de uma boa infraestrutura digital aqui. É um projeto que está caindo de maduro do que seria a soberania digital. Pegar toda essa grana que está sendo usada, que no caso da Fiocruz era alguns milhões, que é muita grana, mas no Brasil inteiro, a gente já falou aqui no canal, tem levantamento de que a gente gasta bilhões com licenças de software. Dinheiro que a gente gasta todo ano, que também teria que ser gasto se a gente tivesse um projeto de soberania digital aqui, na construção, manutenção de infraestrutura e na contratação de profissionais. Só que aqui dentro, né, porra? E claro, a gente não produz todo o hardware, a gente não produz tudo que a gente precisa, mas com o substrato dessas pessoas trabalhando e dessas coisas funcionando aqui dentro, também fica mais fácil da gente desenvolver essas indústrias, da gente negociar melhor esses preços. Então, isso aqui é uma oportunidade bem específica de onde dá para atuar na soberania digital. E a gente nem começou a falar de como essa história também aponta para crises que vão começar a acontecer pela escassez do armazenamento. A gente já está vendo a dificuldade para acessar, né? Primeiro placa de vídeo, depois memória RAM, e agora tem a crise de acesso aos HDs e SSDs. Na realidade é mais SSDs, mas a gente sabe que daí isso aumenta a demanda por comprar HDs, também vai subir o preço deles, também vai ficar mais escasso. E outra coisa que é importante a gente pensar, ter grande parte dos nossos servidores controlada por um país que está sempre em guerra. As guerras dos Estados Unidos nunca acabam. E daí basicamente fica na mão deles decidir o que vai ser a internet do futuro, o que vai poder existir ou não de acordo com os interesses que eles têm, os interesses desse país que está perpetuamente em guerra. E daí, obviamente, quando eles estão, né, começando uma guerra por ano, na realidade esse ano eles já estão acima da média, a educação de um país que eles veem como um país subalterno, obviamente vai ficar em segundo plano, muito mais se for uma educação que possa estar fazendo pesquisa para que a gente desenvolva nossos próprios produtos de saúde, para que a gente possa, por exemplo, desenvolver um agro mais sustentável, um agro menos cooptado pela ideologia dos Estados Unidos. Isso é subversivo ao capital, então é um ganha-ganha para eles, né? Eles nos extorquem, eles diminuem a nossa velocidade de pesquisa e eles nos mantêm sob o controle usando a infraestrutura deles, né? É mais uma forma que eles podem fazer o imperialismo deles. E daí fica a pergunta, porque isso aqui é a pergunta extremamente importante que a Bebel, que fez o roteiro, trouxe aqui no final. Quando a internet ficar restrita, que é algo que vai acontecer, a gente vai ter desastres, a gente vai ter crises globais de acesso aos componentes, vão cortar cabo submarino,
Os desastres naturais vão impedir que a gente tenha acesso a todas essas coisas boas dessa internet conectada e essa internet que a gente veio a conhecer na nossa adolescência. Quem é que vai ficar sem acesso à internet? Quem é que vai perder acesso aos dados? Quem é que vai ter dificuldade para acessar pesquisa e conhecimento? A resposta é nós, países como o Brasil, ok? Então a gente precisa fazer esse nosso desenvolvimento, a gente precisa usar esse tempo, esse conhecimento, essas possibilidades que a gente tem para fazer o desenvolvimento da nossa soberania digital, que é apenas uma parte do desenvolvimento do conhecimento do nosso país, do desenvolvimento da indústria do nosso país, do desenvolvimento da nossa agricultura de uma maneira que realmente possa servir à classe trabalhadora. Beleza, camaradinhas? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para vocês e nós nos vemos na próxima.